sinal traçado de viver. Guarda tua nova casa da varanda do velho chão. Convida teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Muito bem, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta noite do dia 27 de março de 2020. Agora são 22 horas e 1 minuto. Falando aqui direto de Catanduva, saudando a Igreja Presbiteriana de Catanduva e todos os nossos amados irmãos espalhados pelo nosso Brasil, espalhados também por outros países, irmãos e irmãs queridos e queridas que nos dão a bênção, a alegria da audiência na nossa transmissão. Nós vamos começar o nosso programa com uma oração, a nossa transmissão aqui com uma oração, e eu gostaria que você orasse junto comigo nesse instante, clamando pela graça do Senhor, clamando pela misericórdia de Deus, clamando pelo agir do Senhor em nossos corações. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós invocamos a Tua presença, o Teu poder e o Teu amor. Ó Deus, neste momento que nós passaremos juntos, ó Deus, contigo e também com os nossos irmãos e irmãs. Ó Deus, de uma forma virtual, porém muito espiritual. Nós queremos, ó Deus, nos derramar diante de Ti, e enquanto, ó Pai, nós Te adoramos, enquanto nós Te servimos, enquanto nós nos consagramos ao Senhor, que Tu possas estender as Tuas mãos para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos perdoar os nossos pecados e também, ó Deus, para nos guardar e nos livrar de todo e qualquer mal. Assim nós agradecemos, oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, nós vamos convidar a cada um de vocês para permanecer com a gente. Agora são 22 horas e 3 minutos. Quero cumprimentar aí o Rogério Povinelli. Boa noite, Rogério, seja bem-vindo. Obrigado pela sua sintonia aqui neste canal. Também o Sidney Silva Ferreira. Cumprimento você, Sidney. Também o Ivan Bernardi, também o Sergimar Medeiros, Divino Nunes, Margarete Grião. Quero cumprimentar também Simone Freitas, o Leandro Paula, a Ivoni Fernandes, a Márcia Freitas. Quero cumprimentar também a Ivoneida Souza Paula, o Reverendo Benjamin Moura, a Vera Lúcia Molinari, a Âria Moraes de Oliveira. Cumprimento também nosso irmão Fábio Rinaldi Manzano, seja bem-vindo, Fábio. Também nossa irmã Valderes, nós cumprimentamos vocês. Também nosso tio Valtir Fernandes Santos, seja bem-vindo. Também nossa irmã Letícia Escaldelai, seja bem-vinda, Letícia. Janete, Sandrinho, obrigado pela sintonia. Também o reverendo Carlos Orlandi Júnior, que está lá nos States. Deus abençoe, reverendo Carlos, pela sua sintonia com a gente. Também nossa irmã Fran, nossos irmãos, nosso irmão Serginho, nossa irmã Marli Camilo, boa noite, Deus abençoe a todos vocês, alegria demais podermos nos encontrar aqui neste canal. Nossa irmã Dina Dias de Itapeva, nós estamos muito contentes de receber todos vocês aqui, a Maiara Caldeira, aqui de Pirangi, nosso irmão Daia Jimenez, aqui de Pindorama. Muito obrigado, minha tia Vera Lúcia de Freitas. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco, nossa irmã Eliana, que está em Diadema, o Carlos Almeida, Deus abençoe Carlos, Márcia Freitas, obrigado Márcia, Deus abençoe pela sua sintonia, obrigado Vini Almeida, boa noite reverendo e a todos os irmãos, boa noite, Fabiana Delduque, nosso irmão Marcos, obrigado Marcos, a nossa irmã Paulette, obrigado Paulette, nosso irmão Arnaldo, obrigado a todos os nossos amados irmãos, nossa irmã Lucila, mais uma vez aí nosso irmão Divino,
Obrigado pela sintonia de todos vocês. Marcelo Aparecido, boa noite, querido pastor Benones. Boa noite, irmãos, graça e paz. Muito bem. Irmãos, nós agora já são 10 horas e 5 minutos, 22 horas e 5 minutos. Nós temos uma programação muito especial nessa noite. Permaneça com a gente, convide aí os seus familiares, convide aí os seus amigos pelo Facebook, divulgue a nossa página e vamos juntos buscar a presença de Deus em oração. Usar deste canal, usar desse tempo para falarmos com Deus. E nós vamos, antes de nós lermos o texto sagrado, eu quero convidar você para dois cânticos. O primeiro cântico, Deus, somente Deus. Vencedores por Cristo, louvor 8. Vamos adorar ao Senhor com esta canção. Se você gostar da música, lembre de dar o like. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Amém. Nós ouvimos a canção com Vencedores por Cristo, Deus, somente Deus. Está no álbum Vencedores por Cristo, volume 8. E nós, nessa canção aqui, somos relembrados de que Deus, somente Ele tem o domínio sobre todo o universo. A voz da criação se ergue para adorar a Deus, somente Deus. Muito bem, nós vamos continuar a nossa transmissão nessa noite do dia 27 de março de 2020.
agora 20 horas e 10 minutos. Se você já compartilhou com seus amigos, se você já abriu uma sala de vídeo aí no seu perfil, muito obrigado. Se você ainda não e quiser, fique à vontade. Nosso alvo nessa transmissão é levar a palavra de Deus, é nos unirmos em oração, porque nós somos carentes, nós somos desesperadamente carentes da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Ainda mais em dias como nós estamos vivendo. Quando há uma crise em um país, nós ficamos chocados, nós ficamos assim, aborrecidos, nós oramos, pedimos a Deus uma intervenção, pedimos a Deus uma manifestação sobre aquela nação, mas o que nós estamos vivendo é algo assim, para mim, é algo novo, e nós sabemos que esse problema não é só aqui no Brasil, essa pandemia, é justamente o nome pandemia porque é algo global. Esta doença está circulando em todo o planeta, em todos os continentes. E nós precisamos de nos unirmos. O que nós, como povo brasileiro, precisamos fazer é nos unirmos, reconhecendo que Deus, Ele sim, é o Todo-Poderoso. Deus, Ele é aquele que tem o domínio sobre todas as áreas da vida. Deus é aquele que tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. Ele tem o domínio. E não somente sobre o domínio sobre a vida e sobre a morte, mas Deus também tem o domínio sobre o coração dos homens. Ele tem um domínio total. E esse domínio ele é irrevogável, porque pertence a Deus, ninguém pode tirar de Deus. É inalienável, Deus não transmite esse poder a outrem, a não ser que para cumprir o seu propósito, mas nada de uma forma absoluta e universal. Nós vemos Deus agindo e levantando nações, agindo em outras nações e tudo mais, mas o domínio está com Deus. E não somente nação contra nação, mas as autoridades. Deus reina. E a palavra de Deus diz que não há autoridade na qual não seja constituída por Deus. Então, eu fico muito tranquilo como cidadão de um Estado democrático de direito, como servo de Deus, como pai de família, como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu fico muito tranquilo em saber que a nossa prefeita atual de Catanduva, os vereadores, o governador do Estado, os deputados do Estado, os deputados federais, os senadores, o presidente, as autoridades do judiciário, seja no município, na comarca, seja no Estado, seja na União, Deus é que constitui as autoridades. Mas Ele manda, em 1 Timóteo, capítulo 2, veja só o que a palavra de Deus nos prescreve. Eu até vou aqui projetar o texto sagrado para você ler juntamente comigo. Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Muito bem, meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos orienta, pelo contrário, não somente orienta, mas ela exorta que nós usemos a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, mas também em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom
e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então aqui, três palavras importantes para nós, como homens e mulheres de Deus, que amamos a Deus, que amamos o nosso próximo, que amamos o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Antes de falar mal, até porque isso é antibíblico, antes de usar de desrespeito, porque isso é antibíblico, antes de qualquer tipo de ação, a palavra de Deus, ela nos prescreve a oração. Então eu quero pedir para os irmãos, para que nós, em alguns momentos do dia, eu estou aqui às 9, às 15 e às 22, e nós estamos orando e clamando e conclamando os irmãos e irmãs para orarmos, e orarmos pelas nossas famílias, pelas nossas cidades, pelas nossas igrejas, mas também orarmos pelas autoridades constituídas sobre nós. Então essa é a primeira palavra. A segunda palavra é sobre a prevenção. Nós precisamos obedecer às autoridades constituídas no que diz respeito às diretrizes, e nós precisamos seguir as orientações de prevenção, para que nós possamos ter vida tranquila, ter uma vida sabendo que a maior e a melhor ação contra esse coronavírus é a prevenção. Então eu quero pedir vocês aqui para que atentem para as instruções das autoridades. Lembrando que as autoridades constituídas, elas estão agindo, dirigidas, primeiramente, nós devemos crer, devemos buscar, para que elas andem dirigidas por Deus. Deus venha incliná-las a agir conforme a diretriz dada por Deus. Em terceiro e último lugar, terceiro ponto neste texto, eu quero chamar a união, mais uma vez. Esta hora não é hora de briga política, esta hora não é hora de fazermos palanque partidário, esta hora não é hora de fazermos nenhum tipo de ofensa, de ataque. Esta hora é hora de nós darmos as mãos e de nós, como povo de Deus, clamarmos pela ação de Deus em nossa nação. E nós precisamos de orar, precisamos de nos unirmos, porque a palavra de Deus, até vou ler esse texto para nós sobre a união. E eu estou dizendo isso aqui porque nós vamos orar pelas nossas autoridades, porque agora há pouco me chegou a informação que a prefeita aqui da cidade vizinha, a senhora prefeita Maria Inês, ela testou positivo para o Covid-19. O coronavírus infectou a nossa querida prefeita aqui de Pindorama, e ela então testou positivo para a Covid-19, a enfermidade resultante do coronavírus. E a nossa querida prefeita, amiga, eu falo querida porque é de fato, ela está isolada na UTI do Hospital São Domingos, aqui de Catanduva. E nós vamos orar por ela. Nós vamos orar pela prefeita de Catanduva. Nós vamos orar pelos vereadores aqui de Catanduva, de Pindorama, das regiões aqui das cidades vizinhas. Mas nós vamos orar pelo nosso presidente, pelos governadores, pelos deputados, senadores, pelos juízes. E hoje, agora há pouco, me chegou uma outra informação. O Supremo Tribunal Federal, ele cassou aquele decreto presidencial, colocando as lotéricas e as igrejas como serviços essenciais para a comunidade. Então, o Supremo Tribunal, isso me chegou agora há pouco, eu até recebi isso, um pastor mandou para mim esta informação, até se alguém tiver aí esta informação oficial, de uma forma, por decreto do Supremo Tribunal, ou de uma liminar do Supremo Tribunal, de uma decisão, deliberação do Supremo Tribunal, por favor, me encaminhe para que nós possamos manter informados
a todos os nossos telespectadores. Então o caso é grave. Não é porque a prefeita está com corona, mas também porque ela está. E porque está batendo a nossa porta. Antes, quando fica em outra cidade, mas agora está chegando à nossa porta. Em Catanduva hoje tem um caso confirmado, que não veio daqui de Catanduva, mas ela está tratando aqui na nossa cidade. Então, irmãos, sem alarde, sem pânico, sem histeria, nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Nós precisamos agir com sabedoria, atendendo às orientações das autoridades. E nós precisamos união. União para enfrentar esse problema e para vencer esse problema. Na presença de Deus. Porque Deus é o Senhor da vida. Deus é o Senhor do universo. E nós precisamos clamar por Ele, pela misericórdia dEle e pelo agir dEle. E é isso que nós vamos fazer nesse instante. Eu quero convidar a todos vocês que estão nesta audiência da transmissão da Igreja Presbiteriana de Catanduva. Eu quero pedir para você, nesse instante, fechar os seus olhos, elevar os seus pensamentos a Deus e vamos orar. Vamos falar com Deus. Enquanto nós oramos, que você possa concordar e que nós possamos crer que Deus está agindo já para eliminar esta pandemia, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós nos achegamos diante de Ti agora, Senhor, Tu que és soberano sobre todo o universo, Tu que governa todas as coisas com a força do Teu poder. Ó Deus, não há nada demasiadamente difícil, porque Tu és infinito em poder. Tu és o Todo-Poderoso. Tu criaste o universo com a Tua palavra, e Tu governas e sustentas a vida e o universo com o Teu poder. Ó Deus, o Senhor sabe o que está acontecendo no nosso Brasil, o Senhor sabe o que está acontecendo no mundo. Sabemos, ó Deus, que nada acontece sem o Teu conhecimento e sem a Tua permissão. Agora, Pai, sabemos também que o Senhor está levantando o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, para se humilhar, para orar, para Te buscar, para se converterem dos seus maus caminhos. E é isso que nós estamos fazendo, ó Deus, como igreja do Senhor. Como povo do Senhor, Pai, nós estamos agora unidos em oração, ó Deus, por essa situação, ó Deus, de crise sem precedentes aqui no nosso Brasil e no mundo, sobretudo em alguns países, ó Deus, em especial na Itália, ó Deus, na Espanha, na China, ó Deus, e agora aqui no nosso país, nos Estados Unidos. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos Te pedir pelas nossas autoridades. Ó Deus, dê a elas bom senso. Ó Deus, aqui no Brasil, ó Pai, que eles não usem esta situação caótica como palanque para as próximas eleições. Tire a mesquinharia do coração deles. Ó Deus, tire a pequenez de alma, a pequenez de espírito, a pequenez de raciocínio. Que esses líderes não se apequenem com questões, ó Deus, de ego, ó Deus, de questões de interesses minúsculos, como interesses pessoais, mas que eles possam, ó Deus, receber de Ti um toque especial nessa noite, e que o Senhor venha dar a eles, ó Deus, toda a graça, para que eles possam liderar, ó Deus, a instância que o Senhor constituiu que eles liderassem, seja no município, seja no estado, seja na União. E nós Te pedimos pelos três poderes, pedimos, ó Deus, que o Senhor toque agora nesse momento, dando sabedoria, dando sensatez, dando, ó Deus, toda a inteligência, toda a proteção, ó Deus amado, e dê a eles, ó Deus, altruísmo, dê a eles, ó Deus, uma capacidade elevada de parar de pensar somente neles e começar a olhar para a nação. Ó Deus amado, que eles possam se disporem, ó Deus, a cortarem na própria pele, se for necessário, ó Deus, para o bem da nossa nação, para o qual eles foram constituídos como líderes,
e como líderes eles possam dar o exemplo, ó Deus. Ó Deus, eu te peço, ó Deus, que haja milagres, ó Deus, na disposição da nossa liderança em todas as esferas, que como o comércio está perdendo, como os autônomos, ó Deus, estão perdendo, estão sem nada, como os profissionais liberais, ó Deus, estão sem nada de ganho, ó Deus, assim também as nossas autoridades possam, ó Deus, movidos por Ti, e por um toque sobrenatural do Teu Espírito Santo, eles possam ser altruístas e elevados suficientemente para abrir mão do alto ganho que eles recebem em nossa nação. Ó Deus, que os nossos altos empresários, altos industriais, que eles tenham também, ó Deus, o espírito elevado e a capacidade elevada, ó Deus, de não serem mesquinhos e de não quererem lucros nessa situação de morte, de doença, de enfermidade. Ó Deus, é somente um toque do Senhor, é somente mesmo, ó Deus, pelo poder do Senhor. Ó Deus, sara a nossa nação, perdoa o pecado do nosso Brasil. Ó Deus, converte, ó Deus, os corações dos pais, dos filhos. Ó Deus amado, liberta, Pai, de toda hipocrisia, de toda mentira, de todo engano. Ó Deus amado, e traga vida, e vida abundante, resultante da graça do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz do Calvário se deu por nós. Ó Deus, e agora nós nos levantamos em oração, e oramos por todos aqueles que estão com suspeitas, ó Deus, de estarem positivos do coronavírus. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa tranquilizá-los e tratá-los de forma digna, que o Senhor venha produzir e promover meios de tratamento para essas pessoas. E aqueles que já foram confirmados, ó Deus, eu te peço, tenha misericórdia, Senhor. Ó Deus, em especial eu coloco aqui a senhora Maria Inês, a prefeita de Pindorama, que ela sinta a presença do Senhor nesta hora, que o Senhor cuide dela, da sua família, e que o Senhor possa, Pai, restaurá-la e restaurar todos aqueles anônimos, desconhecidos que estão agora, ó Deus, sofrendo com esta enfermidade. Nos levantamos também para orar por aqueles que estão na linha de frente, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos profissionais da saúde, pelos bombeiros, pelo pessoal do SAMU, pela Guarda Civil Militar, pela Polícia Militar, pelas Forças de Segurança Nacional. Ó Deus, nós te clamamos e te pedimos, sê com esses homens, com essas mulheres. Ó Deus, acalma. Ó Deus, tira o pânico, dá sabedoria, sensatez, visão do alto, para que eles possam agir com toda a capacidade do alto e todo o recurso dado por Ti. Assim nós oramos e bendizemos o Senhor, em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor bendito. Amém e amém. Amém. Irmãos, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que nós possamos, como eu disse aqui, nós possamos nos unir em oração. Amanhã, reúna sua família. O caso é sério. O caso, nós não podemos minimizar. Nós devemos tratar o assunto com seriedade. E ainda mais porque o assunto, ele reverbera em outras áreas, sobretudo na econômica. Porque sabemos também que a área econômica, ela pode ser mais grave do que a questão da epidemia. Então nós vivemos um conjunto de problemas que mais do que nunca nós precisamos de Deus. Só Deus, somente Deus. Quem é profissional de saúde, quem trabalha na liderança, eu não estou desanimado, eu estou confiante, mas eu estou confiante no Deus eterno. Porque eu sei que quem tem o domínio é Ele, e não é o homem. O homem, infelizmente, por caprichos e picuinhas, eles até esquecem para o que eles foram constituídos. Então, Deus jamais esquece, Deus jamais deixa de ser Deus. Deus, ele é imutável, e porque ele é imutável, nós temos a garantia. As suas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos,
porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, amados, eu quero agora passar um outro cântico para os nossos queridos irmãos, para as irmãs que estão aqui sintonizados conosco. Eu quero convidá-los a cultuar ao Senhor com esse cântico, É a graça de Jesus que me faz caminhar. Se você gosta desse cântico, se você conhece, gosta do reverendo Juliano Sócio, curta bastante, compartilhe com seus amigos e vamos disseminar essa palavra de Deus para essa geração. Com vocês, reverendo Juliano Sócio, é a graça de Jesus que me faz caminhar, é o amor do Pai que me faz vencer. Vamos juntos louvando ao Senhor. E você sabe, canta junto. É a graça de Jesus que me faz caminhar. É o amor do Pai que me faz viver. O poder do Espírito está sobre mim e me faz vencer. Me faz vencer.
Muito bem, amados, que canção maravilhosa. Reverendo Juliano Sócio, se você não segue o Reverendo ainda Juliano Sócio no seu YouTube, você passa então a segui-lo. Procure aí o canal dele no YouTube, se inscreva e passe a seguir este amado irmão. Eu tenho certeza que você será tremendamente edificado com as canções que ele compõe e que ele apresenta para a glória do Senhor. Eu quero aproveitar esse intervalo agora, eu quero cumprimentar os nossos irmãos que estão conosco aqui nessa audiência maravilhosa. O Divino Nunes, seja bem-vindo, Divino, obrigado pela sua sintonia. Lucila Alves, boa noite, irmãos. A Margarete Grião, o Segimar Medeiros, Simone Freitas, a Paulette e o nosso irmão Arnaldo Folgaça. Leandro Paula, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês. O Vini Almeida, boa noite, reverendo a todos os irmãos, muito bem. Deixa eu cumprimentar aqui os demais irmãos. A Missé Carvalho, oi Missé, obrigado pela sintonia. Maiara, glória a Deus. Dina Dias, boa noite. O Dair Jimenez aí, com o Jornada nas Estrelas, Dair. Deus abençoe. O Newton de Oliveira de Freitas. Oi, Newton, querido irmão, Deus abençoe. Fabiana Delduque, olá, pastor. Sandra Ademir, Deus abençoe, Sandra. Lucimar Vicente, oi, Lucimar, seja bem-vinda. Um abraço na família. Adriana, boa noite. José Carlos Assis. Oi, José Carlos, obrigado pela sintonia. Um abraço, meu amado irmão, aí para Anápolis e toda a região. João Marcos Machado, obrigado, João Marcos, pela sua presença aqui conosco. Célia Almeida, boa noite a todos os irmãos e irmãs de todo o Brasil. Estou assistindo de Barreiras, Bahia. Graças e paz a todos. Muito bem. João Pires, aí de Tocantins, Colina de Tocantins, meu querido primo. Helder da Silva Guiar. Helder, seja bem-vindo nessa transmissão. Solange Bená. Lucila Alves Prates. Muito bem. Leonardo Saramatos. Oi, Léo. Que bom, rapaz. Que alegria ter aqui você com a gente. Deus te abençoe grandemente com a sua família. Sinomar Souza, Maressa Ricardo, Levi Júnior, o Rev Levi, Deus abençoe. Henrique Carlos da Silva, oi Henrique, seja bem-vindo. Marta Neves, presbítero André Basile, Magda Bernardino, oi Magda, satisfação recebê-la aqui. Peterson Ferrarese, muito obrigado. Irmã querida Ana Luísa Casadori, obrigado Ana pela sua sintonia. Reverendo Luiz Gustavo Brito, satisfação ter você aqui. Juliana Ferreira, obrigado Juliana, família toda querida. Wagner Vicente Cristo, obrigado Wagner pela sintonia. Presbítero José Medeiros, Ricardo Crisani, obrigado Ricardo pela sintonia. Abigail Vieira, minha querida, obrigado. Vilmar Paulo, boa noite, a paz do Senhor. Peterson, amém. Sérgio Paiva, ô reverendo Sérgio, obrigado pela sintonia. O meu amor, Cláudia Santos, obrigado pela audiência com a gente aqui. Gilce Dias, Zélia Vieira, prima Zélia, prima Gilce, obrigado. Marcos Antônio, Marcos Menezes, obrigado Marcos. Denise Lima, Deus abençoe Denise. Cleides Alves, Giane Gi, Deus abençoe os nossos amados que estão com a gente aqui. André Basile, tudo pela graça do nosso Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém e amém. Faz um ano que o Juliano Sócio esteve em nossa igreja e cantamos muito esta música, é verdade. Marlene Medeiros, seja bem-vinda. Maria Aparecida Bená. Oi Maria Aparecida, Deus abençoe. Obrigado pela sintonia conosco aqui nesse canal. Sabe as palavras, pastor, suas palavras acalmam o nosso coração. Obrigado, é a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos então, mais uma palavra de Deus. Agora são 22 horas, 40 minutos. Esse tempo aqui é para a gente orar, é para a gente nos dar as mãos e nos unirmos em oração. E também para a gente ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. E às vezes eu coloco os cânticos, porque os cânticos eles fazem bem à alma, eles são cânticos de adoração a Deus. E quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, Deus se agrada de nós. São esses adoradores que o Pai procura. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
Então, eu quero ler um texto que está no Salmo de número 133. Salmo 133. A excelência da união fraternal. Vamos aqui acompanhar a leitura. Salmo 133. Muito bem. A excelência da união fraternal, cântico de romagem de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O salmo é pequeno, eu convido você a ler juntos novamente. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos. Esse salmo, embora um salmo com apenas 3 versículos, ele tem uma grande lição. Embora seja um salmo pequeno, mas ele é muito extenso em valor e em ensino para o povo de Deus. O salmo ele começa com uma exclamação: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Meus amados, esta constatação do salmista, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é resultante daquele entendimento de uma vida que usufrui dos benefícios de uma relação de unidade em família, em fé, em trabalho. O salmista Davi, ele sabe muito bem, o salmista Davi, o rei Davi, ele sendo um homem de Deus, embora sendo um pecador, porém regenerado, Davi, ele é um agregador. Davi, ele é uma pessoa que se importa. Ele é uma pessoa que luta pela unidade, luta pelo bem-estar, pela harmonia da sua nação, do seu povo, do povo de Deus. E nós podemos ver isso em alguns momentos da história. Quando Davi ainda era pastor de ovelhas, ele viu o gigante filisteu zombando do povo de Deus e do Deus vivo. E aquilo, ele percebendo aquela humilhação que havia no arraial do povo de Deus, e ele vendo que a cada dia aquela humilhação ela aumentava. Então Davi, ele toma uma decisão assim, espontânea, voluntária e de coração. Ele que nem era um soldado alistado para aquela guerra, ele estava ali a serviço do seu pai, foi ali captar notícias dos seus irmãos, e foi também levar ali um mimo para os comandantes da guarda, para aqueles que estavam na liderança do exército. Então ele foi ali prestar um serviço de solidariedade para a liderança daquele exército, e também foi ali como um agente de informação, procurar notícias dos seus irmãos para levar para os seus pais. Mas diante daquela situação que o seu povo encontrava, de tanta tristeza, por causa das afrontas do gigante Golias, então Davi se dispôs. E nós sabemos o resultado, o que aconteceu. Davi
em nome do Senhor dos Exércitos, ele venceu Golias, e aquela ação dele promoveu grande paz, e o nome e o feito de Davi passou a ser lembrado nos anos posteriores. Quando ele veio a ser rei, ele era renomado por ser um grande soldado, um grande comandante, um grande guerreiro do Senhor. Mas antes dele ser rei, ele foi perseguido pelo rei Saul. E a palavra de Deus fala, lá em 1 Crônicas, no finalzinho do capítulo, que ele fugiu para não ser morto pelo rei Saul. Embora Davi já tivesse sido ungido rei de Israel, embora Davi já tivesse a bênção de Deus e a bênção do povo, Davi respeitou a liderança de Saul e fugiu humildemente por preservar a unidade constituída sobre aquela nação. Irmãos, a gente percebe que para conquistar unidade, a gente tem que ter alguns valores que são assim cruciais na nossa vida. A disposição de lutar, a disposição de nos doar em favor do outro, é um desses valores. Mas tem horas que tem que haver uma disposição de humildade, e que para promover a unidade, para promover a constituição da autoridade que foi ordenada pelo próprio Deus, muitas vezes nós temos que abaixar, para não provocar divisões, para não provocar problemas maiores que podem prejudicar o curso da nossa própria vida, e da vida principalmente dos mais fracos, daqueles que não têm voz, e daqueles que carecem e necessitam de pessoas mais instruídas. Nós precisamos trazer à nossa memória a nossa posição como servos de Deus, e nós precisamos lutar pela unidade, a unidade da família, a unidade da igreja, a unidade da cidade, a unidade do estado, a unidade do país. Porque é bom, porque é agradável viverem unidos os irmãos. Meus queridos, quando Davi, ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra essa palavra, é como se o próprio Deus estivesse exalando do seu próprio perfume de unidade, porque Deus, embora sendo um, ele subsiste numa trindade perfeita, a triunidade santa, o Deus trinitário, que vive numa unidade perfeita. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, não são três deuses, é um Deus com três pessoas. Eu já expliquei aqui numa outra oportunidade que Deus tem uma única essência, a essência divina, mas Ele tem três pessoas. Nós temos duas essências, a natural e a espiritual, e nós somos uma única pessoa. Do mesmo jeito que nós somos complexos, Deus também é muito mais complexo. Deus é incompreensível, e nós só podemos compreendê-lo por causa da revelação que Ele faz de si mesmo. E nessa revelação que Ele faz de si mesmo, lá em Gênesis capítulo 1, o nome de Deus é Elohim, o nome plural de Deus. E Ele falava assim: façamos o homem conforme a nossa imagem. O homem é um ser comunitário, o homem é um ser social, o homem não foi feito para viver sozinho, o homem não foi feito para estar isolado. O isolamento, a solidão, a pessoa que vive como ermitão, como eremita, não é regra, é exceção, porque a regra é a imagem de Deus, a semelhança de Deus, e como Deus é um, e vive numa comunidade perfeita, e vive numa unidade perfeita, assim nós fomos criados, embora sendo diferentes, mas nós fomos criados interdependentes. Nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos dos caminhoneiros, os caminhoneiros precisam de nós precisamos dos médicos, os médicos precisam de nós precisamos dos políticos, os políticos precisam de nós. Todos nós temos uma interdependência que vocês não têm noção. E se nós ficarmos nessas divisões como nação, setores para um lado, setores para o outro, grupos para um lado, grupos para o outro, quem perde é o todo. Mas quando nós sabemos respeitar as nossas diferenças
E embora sendo diferentes, sabemos caminhar de uma forma harmônica, nós produzimos melodia, e o resultado disso é um som gostoso para os nossos ouvidos. E de uma forma prática e real, a vida, quando nós estamos convivendo de uma maneira em união com, seja quem for, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa igreja, os nossos patrícios, se nós como seres humanos sabemos relacionar em unidade, em união, nós vamos gozar os resultados e os frutos dessa união. Eu sou flamenguista, mas eu usava muito o exemplo do Palmeiras, alguns anos atrás. O Palmeiras ganhou tudo uns anos atrás. E o Rivaldo, que era um dos principais atletas, ele foi questionado com a seguinte pergunta: Rivaldo, conta o segredo da vitória. Rivaldo disse: é simples, aqui não tem estrela que quer brilhar mais do que o outro. Aqui nós todos queremos fazer o time brilhar. E com o brilho do time, cada um de nós brilharemos, ou cada um de nós brilhamos. Do mesmo jeito eu vi o Clube Regatas do Flamengo, que é o meu time do coração. Irmãos, todo mundo tem defeito. Eu sei que não vou agradar todo mundo, mas o ano passado eu vi gente jogando bola no Flamengo que há muito tempo eu não via. Eu vi ali aquele Bruno Henrique, que humildade daquele Bruno Henrique. Eu fui conhecer a história daquele lateral direito. Que história bonita. Aquele rapaz, ele perdeu o pai dele quando ele tinha 16 anos. E lá no Paraná, lá no time da capital, se não me engano, Curitiba, um treinador abraçou ele e ele teve humildade de receber o cuidado daquele treinador. E esse rapaz hoje, ele já foi campeão até do mundo, veio para o Flamengo com humildade. Gente, eu vi tantos atletas ali com humildade, jogando para o time. Tanto é que o Flamengo só não ganhou o título do Mundial de Clubes. É assim que acontece. Quando nós andamos em união, nós colhemos os frutos desta disposição nossa. Segundo lugar, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Esse versículo, ele fala de óleo, que é símbolo do Espírito Santo, mas esse óleo aqui era derramado no ato de adoração, de sacrifício, no ato sacrificial de consagração do sacerdote. Arão era o sacerdote. Quando ele foi ungido com o óleo precioso, aquele óleo veio descendo sobre a sua cabeça, desceu pela barba e desceu para a gola de suas vestes. Meus amados, esse versículo ele fala de que um ambiente de união é um ambiente de consagração a Deus, é um ambiente de santificação a Deus, é um ambiente de serviço a Deus e ao próximo, é um ambiente no qual há a disposição de ser um canal, onde o óleo vai escorrendo e vai tocando todas as partes, até chegar na gola, uma parte que não faz parte do corpo, mas toca também até as vestes, sem alegorizar, mas quando nós nos consagramos a Deus, quando nós, como povo de Deus, vivemos uma vida sacerdotal, de servir ao Senhor, de servir o nosso próximo, de santificação, de consagração, de unção do poder de Deus, meus amados, nós nos tornamos assim, canais da bênção de Deus. Como disse Deus para Abraão: se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra, mas se tu uma bênção. Irmãos, nós vamos ficar assim perplexos ao ver nossas vidas sendo consagradas a Deus e consagradas ao nosso próximo, para honrar a Deus e para amar o nosso próximo. Nós ficamos assim perplexos ao vermos tantas dádivas que Deus permite nós usufruirmos aqui nesse mundo, mesmo nesse mundo caído.
A gente vê tantas coisas extraordinárias, coisas tremendas, tantas mentes brilhantes que se dispõem assim a ser úteis, a servir a Deus, a servir ao próximo. Meus queridos irmãos, essa disposição de unidade pressupõe uma vida de consagração, uma vida de unção do poder de Deus, de falar: Senhor, por mais que eu esteja cheio, eu quero mais de Ti. Por mais que eu Te conheça, eu quero mais de Ti. Eu preciso de Ti. Me encha, Senhor. Me encha novamente, Senhor. Amados irmãos, o texto continua dizendo que, versículo 3, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Esse terceiro versículo, ele fala de um desejo altruísta de compartilhar aquilo que Deus tem dado. Ele fala de serviço, de consagração, de unção, de sacerdócio aqui no versículo 2, mas no versículo 3, de forma clara, ele escancara. Alguém que vive em união, ou um povo que vive em união, uma família, uma igreja, uma nação que vive em união. Além de ter ali uma disposição de lutar pela união, de servir um ao outro, de servir a Deus, também tem a disposição de repartir as bênçãos do alto céus. Lá em Israel, lá tem 2 mares. No norte tem o Mar da Galileia. O Mar da Galileia, ele é cheio de vida. O Mar da Galileia tem peixe, e porque tem peixe tem aves, e porque tem peixe tem pescadores e várias cidades ao redor do Mar da Galileia. E tem peixe porque tem planta, e tem peixe porque tem algas, e tem peixes porque tem micro-organismos, pequenos seres vivos que servem de alimentos para os peixes. Isto é, ou seja, o Mar da Galileia tem vida. E a exuberância da vida do Mar da Galileia é tão grandiosa que o Mar da Galileia transborda. E o Mar da Galileia solta a água. E do Mar da Galileia nasce o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele sai do Mar da Galileia, para vocês terem uma noção. E ele corta toda a Jordânia, Israel, e vai chegar até no outro mar. O outro mar não tem vida. O outro mar não tem peixes, não tem plantas, não tem pássaros. No outro mar não tem pessoas que moram ali ao redor daquele mar. Aquele mar, ele não compartilha com ninguém. Aquele mar, ele só recebe. E ele chama Mar Morto. Veja esta figura, que rica ela é. O povo de Deus, que é chamado a andar em união, que é chamado a andar em consagração, em santidade, em serviço, é chamado a repartir as bênçãos e as dádivas de Deus, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O orvalho do Hermon, ele cai primeiro no Hermon, que é um grande e alto monte, e aquele orvalho, ele vai formando com outros orvalhos, das gotículas, e vai formando ali pequenos canaizinhos de água que vai unindo com outros, e aqueles canais, eles vão descendo sobre os montes de Sião. E aquela água do orvalho ali, muitas vezes até geada, um pouquinho de neve no alto do monte, aquilo vai derretendo com o calor do sol, e a água vai escorrendo durante o dia. E sabe o que acontece? Onde a água passa, tem plantas. E aonde a água passa, as plantas chamam pássaros, chamam borboletas. As águas ali vão se ajuntando, evolumando, e tem até a possibilidade de ter peixes.
E pessoas moram ali nas redondezas do Monte Sião. Meus amados irmãos e irmãs, uma vida de união é um desejo de olhar para o nosso próximo. E nós estamos numa época que nós precisamos de olhar para o nosso próximo. Nós não sabemos, nós ouvimos as notícias, a nossa fé é que isso acabe o mais rápido possível, essa questão da pandemia, mas nós não sabemos até quando nós estaremos reclusos. Uma coisa eu sei, estar recluso com energia elétrica é bom, com internet é tremendo, com a geladeira, com alimento, com a despensa, com comida. É muito bom a família estar reunida com saúde, é muito bom. Mas nós devemos nos colocar no lugar daqueles que o arrimo da casa está doente, ou perdeu o emprego. Nós precisamos demonstrar que nós somos povo de Deus. Nós precisamos exercer a nossa fidelidade para com Deus. Nós não podemos omitir no nosso compromisso com Deus. Sabe por quê? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. E qual é o resultado disso? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Neste ambiente de união, nesse ambiente de consagração, nesse ambiente de altruísmo, de partilha, de generosidade, Deus promete: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quem sabe nós não estamos passando por essa crise global? Será que Deus não está querendo puxar a nossa orelha e nos fazer olhar para o alto e nos fazer que, como seres, criaturas de Deus, precisamos do Pai, precisamos de olhar para Deus, precisamos de olhar para Jesus Cristo? Será que essa situação que nós estamos passando não é uma chamada de Deus para nós arrependermos dos nossos pecados? Tanto egoísmo, tanto materialismo, tanta futilidade. Às vezes a gente faz compra de coisas que a gente não precisa, a gente gasta dinheiro por coisas que não tem nenhum sentido para a gente. Às vezes a gente vive uma vida de aparência, às vezes por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Às vezes a gente sorri, mas por dentro nós estamos em lágrimas. Às vezes nós estamos assim, aconselhando outros, mas a nossa própria família está em frangalhos. Nós não conseguimos andar em união conosco mesmos. O casamento vai de mal a pior. Os filhos totalmente desestruturados. E às vezes a gente preocupando com a conta bancária. Às vezes a gente preocupado com o status quo. Às vezes a gente preocupado com mais uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, um pós-doutorado. E às vezes a gente, sim, totalmente esquecidos de Deus. Totalmente alheios a Deus. Então, amados, eu quero chamar você a uma união nessa noite. Eu quero chamar você essa união com Deus. Eu quero chamar você a se unir a Deus, a ter união com Deus, e parar de ter medo de Deus, e parar de fugir de Deus, porque Deus está de braços abertos para te receber. Então eu quero te chamar a se unir a Deus. E como que você consegue se unir a Deus? É através de Jesus. É simples. É fácil. Você precisa crer. Você precisa acreditar que Jesus é Deus. Que Ele veio aqui para salvar você dos seus pecados. Que Ele morreu na cruz e ressuscitou dos mortos para salvar você dos seus pecados. É você crer que Jesus ele tem uma vida melhor para você, uma vida de amor, uma vida de paz.
E eu chamo você a parar de olhar para as pessoas. Porque muitas vezes você não consegue crer em Jesus porque você fica olhando para as pessoas. Quem vai salvar você não são as pessoas, quem vai salvar você é Jesus. Então pare de medir Jesus pelos servos de Jesus, porque nós servos de Jesus, embora muitos nós somos regenerados, mas continuamos sendo pecadores, e infelizmente muitos estão dentro da igreja e falam que são servos de Jesus, mas nunca tiveram uma experiência de conversão verdadeira. Muitos talvez estão sentados dentro de uma igreja, enchendo as igrejas, mas nunca Jesus encheu a vida dele. Ele nunca se deu assim a Cristo Jesus a disposição de falar: Senhor Jesus, senta no trono da minha vida. Então eu quero chamar você, eu quero pedir para você, eu como pastor, eu quero apresentar para você a possibilidade de você estar unido com Deus. E a maneira de você unir com Deus é se unir ao Redentor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo, Deus deu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você gostaria de se unir a Deus, aí no conforto da sua casa, olha o amor de Deus me usando para entrar dentro da sua casa, aí no conforto da sua casa, para trazer essa palavra para você, às 23h07 do dia 27 de março de 2020. Se você quer se unir a Deus, eu quero te falar para você: creia em Jesus e será salvo tu e tua casa. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agora nesse momento nós te pedimos que o teu Espírito Santo possa agir trazendo salvação a todos aqueles que estão ouvindo esta transmissão. E embora talvez nunca tenham tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. Ó Senhor amado, que o Senhor possa tocar nestas vidas agora. E que se elas quiserem de fato se unirem a Ti, ó Deus, que o Senhor venha capacitá-las a que elas possam crer em Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Que essas pessoas, ó Deus, possam arrepender-se dos seus pecados e que essas pessoas possam desejar andar com Jesus de hoje para todo sempre. Ó Senhor amado, derrame o teu Espírito Santo sobre aqueles que estão agora se unindo a Ti. Ó Deus, não sei a idade, não sei o que se passa, mas Tu conheces, e eu te peço, traga salvação nesta hora, traga renovo da nossa confiança, da nossa aliança, do nosso comprometimento com o Senhor, e que a partir dessa união com Jesus, nós possamos estar unidos com o Senhor, ó Pai, e assim nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito, e assim podermos viver em uma vida de união, na família, na igreja, no trabalho, aonde nós estivermos, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero aproveitar aqui para cumprimentar, talvez eu não tenha cumprimentado você ainda, eu quero dar uma olhadinha aqui. Muito bem. Quero cumprimentar os nossos queridos que estão assistindo com a gente. Só um minutinho aqui, deixa. Muito bem. Maria Aparecida Benar, Vânia Gonçalves, presidente da SAF. Saudades, minha filha. Mas logo, logo, a igreja estará reunida. Enquanto isso aí, chama as irmãs para orar. Estou sabendo que tem um grupo de mulheres orando. Chama essas mulheres para orar. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Diácono Leandro Capristo, Deus abençoe, meu irmão, sua vida. Irmã Francine, irmã Ivone Medeiros, irmã, Deus abençoe, querida. Também, Francine, boa noite a todos os irmãos. Eliana Martins Molinari, obrigado, Eliana. Também aqui a Marta Régia e o Cleiton, obrigado, casal precioso. Eusivan
conosco. Gustavo Oliveira Medeiros, querido Gustavo, obrigado pela sintonia e audiência conosco. Nosso irmão Peterson, Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe grandemente. Isso não é defeito, pastor? Ô, Peterson, aleluia, obrigado, Peterson. Ezequiel, falando assim porque o Peterson também é flamenguista. Ezequiel Máximo, obrigado, Ezequiel, pela sua sintonia com a gente aqui. Alessandro Leonardo, seja bem-vindo, Alessandro, obrigado você, sintonia Lurdinha, Deus abençoe. Missionária Mariana, parabéns pelo trabalho, missionária, Deus abençoe. Tarcísio Pirola, grande professor de música, Deus abençoe, professor. Vânia, que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós, amém. Tia Vera, verdade, Peterson, e até do próximo, isso aí. Vânia Gonçalves, Ana Luísa, amém, Ana, obrigado pela sintonia aqui, minha querida, um abraço para os seus pais, sua família toda. Irmãos amados, Adilson Carmo, Deus abençoe, meu querido, obrigado pela sintonia, Deus abençoe grandiosamente. Ivoneide, obrigado pela sintonia. Esther Neves, obrigado pela audiência aqui na transmissão. Nossa irmã Ânia, obrigado a todos vocês, Guiomar Pagiossi, reverendo Jarbas Maciel. Também nós queremos saudar aqui a Júlia Colombo. Oi, doutora Júlia, obrigado pela sintonia nesta transmissão, que Deus te guarde. Nós também cumprimentamos aqui todos os nossos irmãos, a Patrícia Supi. Patrícia, obrigado pela sintonia, Deus abençoe sua escola, nesse período aí, o Conservatório de Música aqui de Catanduva, Deus abençoe grandemente. Eu quero agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que estão com a gente aqui. A Abigail, minha prima, colocou: boa noite, meus queridos primos, como está vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Olha, este hino lindo, abraço, que Deus te abençoe. Obrigado, Abigail, obrigado. Marlene Medeiros, obrigado pela sintonia. Zélia Vieira, que Deus te abençoe. Obrigado, gente, obrigado. Querido pastor Adilson, obrigado pela sintonia. Querido primo amado, Deus abençoe grandiosamente. Prazer em interagir contigo também, meu amigo. E mês de maio parece que tem alguma coisa aí que nós combinamos. Que Deus prepare para nós, se for assim da vontade do Senhor. Irmãos, 11 horas e 13 minutos, não vá embora. Nós vamos orar pelos médicos, mais uma vez, pelos enfermeiros. E eu queria que você colocasse aí os profissionais que você acha que nós devemos orar. Me auxilie aí, me ajude. E se você tiver acesso àquela informação do STF, caçando aí o decreto presidencial, colocando as casas lotéricas e as igrejas como serviços essenciais para a sociedade, por favor, me encaminhe para me dar uma confirmação aqui para os irmãos, ainda nessa transmissão. Eu quero passar aqui uma última canção, ou talvez a penúltima. Eu acho que vai ser a penúltima. E não vai embora, vamos dormir agorinha, você aí na sua casa, eu aqui em casa. Eu quero passar uma canção que fala sobre a satisfação de nós conhecermos o nosso Senhor Jesus. Então, essa satisfação de viver em união. Já vou colocar aqui, bati errado, satisfação. Muito bem. Um cântico bem gostoso, Raquel Novaes, Vencedores por Cristo. Só um minutinho. É ter a Cristo, não a mim. Vamos lá. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação. Olha que casal bonito, gente. Satisfação é nova vida, é com Jesus, em alegria
melodia, satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim. Amém, amém. O diabo já foi destruído. Já foi destruído mesmo. Diabo. Tu está. Muito bem. Meus queridos, até aí dá para falar que se o Raul Piveta começar a tocar esse instrumento aí, ó, dá até parecer um casal aí, Raul e Rebeca. Um abração para o Raul e para a Rebeca, casal querido em nome de Jesus. Irmãos, nós queremos aqui saudar a Marlene Rosa da Silva, Daniel Barbosa, Leonardo Faquim, meu tio Valdir Fernandes e o nosso querido Adilson. Os peixes estão crescendo e a piracema já acabou. Opa, estamos juntos. Quem sabe Deus prepara para a gente aí. Irmãos amados, então nós vamos orar pelos nossos pedidos, pelas autoridades constituídas. Nós temos a responsabilidade de orar, sobretudo agora por aqueles irmãos e irmãs que estão na frente da batalha. Os médicos, os enfermeiros, os socorristas, os policiais, os funcionários de serviços essenciais, os caminhoneiros. Então, uma gama enorme de gente trabalhando. E lembrar de orar também pelos empresários, para que não haja falência, para que não haja demissões em massa, para que não haja o caos econômico na nossa cidade e no nosso país, e também no planeta. Vamos orar? Vamos dar as mãos? Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, agora, Senhor, após ouvirmos a Tua palavra, nós te pedimos, dá a nós, ó Deus, esses valores que são resultados da obra do Teu Espírito Santo em nosso coração. Os valores, ó Deus, de uma vida de unidade, de uma vida de serviço, de uma vida de renúncia, de entrega, de uma vida, ó Deus, disposta a glorificar a Ti e a servir ao Senhor, servindo uns aos outros. Agora, Pai, nós nos colocamos como intercessores. Estamos aqui orando, ó Pai, pelos médicos, pelos enfermeiros. Colocamos, ó Deus, os pedidos, ó Deus, os pedidos dos nossos irmãos, que talvez não foram expressos aqui nas mensagens, mas foram expressos no pensamento. Ó Deus, oramos pelos empresários, oramos pelas finanças dos irmãos. Guarde, Pai, as finanças dos irmãos. Ó Deus, não permita que o devorador, ó Pai, destrua, ó Deus, o fruto do trabalho dos Teus filhos, mas repreenda, Pai. Ó Deus, e para que nós possamos mesmo, ó Deus, com autoridade, repreender também o devorador, que nós sejamos fiéis, ó Deus, na Tua palavra, nos compromissos como servos do Senhor. Ó Deus, tira de nós, ó Deus, toda e qualquer, ó Deus, procrastinação, que nós sejamos fiéis e zelosos e leais para com a obra do Senhor. Deus amado, Deus querido, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, os profissionais das áreas essenciais, os caminhoneiros, os policiais, os bombeiros, os socorristas, ó Deus, os da Guarda Municipal. Ó Deus amado, guarde cada família. Ó Deus, elimina esse vírus, cura aqueles que estão doentes,
Nos dê consciência, Pai, para limpar os nossos quintais, para que nós não tenhamos também, Pai, uma epidemia de dengue. Ó Deus, nos dê, ó Deus, uma mudança de caráter, uma mudança de rumo, Pai, que nós possamos, ó Deus, nos dedicar agora, a partir de agora, para o Senhor. Que as coisas do Senhor sejam as prioridades nossas e que nós possamos, ó Deus, como homens e mulheres do Senhor, ó Deus, glorificar o Senhor em tudo aqui nessa geração. Nos dê uma noite de paz, um final de semana com boas notícias, cultos espirituais, mesmo à distância, que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade, com todo o nosso amor e com todo o nosso compromisso de adoração como servos que somos. Senhor amado, muito obrigado por cada telespectador, telespectadora desta transmissão. Assim nós oramos, agradecidos e confiantes em nome de Jesus Cristo. E agora, amados de Deus, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós resplandeça sua glória e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo reine sobre vós, hoje e para sempre. Amém. Irmão, muito obrigado pela sua sintonia. Mais uma vez saudamos aí as irmãs que estão chegando, os irmãos, a Cecília Nogueira, a Selma Cabral, aqui o reverendo Kemer Kalil Ganu. Obrigado, reverendo Kemer, pela sua audiência. Obrigado também nossa irmã Selma Cabral, Ivoneida, que entraram, Deus abençoe. Obrigado, irmãos, a todos que estiveram com a gente, nosso irmão Zé Antônio Salvador, nossa irmã Guilmar Pagiossi, nossa irmã Marlene Rosa da Silva, nossa irmã Janete. Quero agradecer a todos os irmãos que vieram aqui conosco nessa noite. Deixa eu olhar aqui quem mais está com a gente. A Esther, a Giane, Leonardo Faquim. Obrigado a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estiveram aqui conosco nesta noite, nessa transmissão. Consegue aqui ouvir mais uma canção? Uma canção para elevar o nosso coração, para nos fortalecer. Então vamos aqui com essa cantora abençoada, querida. Ele veio para te salvar, Raquel Novaes. Deixa eu só colocar essa música aqui. Enquanto eu localizo essa canção, eu quero dar algumas dicas. Eu estou lendo um livro chamado Exercita-te na Piedade, da editora Monergismo. Procure esse livro. Vai ser uma bênção para você, vai ser de grande valor para o seu crescimento espiritual. Ele veio para te salvar. Ou ele vem para te salvar. Raquel Novaes, nossa última música. Obrigado aí pela audiência. Forte abraço e até amanhã. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti.
aos abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar, Senhor, e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Muito bem, meu amado irmão e irmã querida, que audiência honrosa que você me dá. E quero saudar aí meu amigo, reverendo Paulo Frois, da Igreja Presbiteriana Primavera, lá de Primavera do Leste, que está chegando conosco aqui nesta hora. Um abração, pastor Paulo Frois. Irmãos, só para informá-los, eu disse o STF, mas na verdade não é STF. De acordo com o R7, a Justiça Federal do Rio de Janeiro mandou suspender nesta sexta-feira parte do decreto federal que autorizava o funcionamento de casas lotéricas e atividades religiosas. Então, a decisão do juiz federal Márcio Santoro Rocha, da primeira vara federal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, atendeu a um pedido do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro, que considerou o decreto ilegal por ampliar o rol de serviços de atividades essenciais sem observar os parâmetros normativos já existentes e sem apontar justificativa científica e técnica. Irmãos, é o que eu disse, nós precisamos de união nesse tempo, nós precisamos de nos unirmos, e não tem nada melhor que nós fazermos do que nós mantivermos em oração pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades, pelas nossas cidades, pelas nossas igrejas, pelo nosso povo, pelo povo de Deus, pelo nosso povo brasileiro e pela nossa geração espalhada pela face da terra. A você que chegou agora, muito obrigado. Nós estamos aqui desde as 22 horas e a você que já está comigo desde 22 horas, você merece um prêmio. Que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem todos com Deus. E até amanhã às 9 da manhã. Tchau, tchau.